Ranieri Brito, compulsão alimentar é o assunto de hoje no Papo de Quinta. Você vai mandando suas mensagens pra gente, compartilhando, né, quem sabe aí seu relato, né, algo que você queira saber mais sobre esse assunto. E algumas mensagens já chegaram aqui, viu, Ranieri? Vê que interessante. A Risonete disse assim: é certo se alimentar de 3 em 3 horas? Isso pode causar compulsão alimentar? É se alimentar de forma moderada, claro, ela está dizendo aqui. Existe essa regra, Ranieri? Olha, se ela consegue manter esse padrão aí, é até sadio, Sim. né? Notadamente que às vezes na correria do dia a dia a gente demanda de muitos intervalos de uma refeição para a outra e às vezes até come mais numa refeição do que na outra, né? Mas se ela consegue manter um controle, é até saudável para o organismo dela. Sem dúvida, né? A gente Uma falou... disciplina também, claro, né? Com certeza. E vai da adaptação também de cada Com pessoa, certeza. né? Talvez dizer 3 em 3 horas cause mais ansiedade, depende muito de cada pessoa, É verdade, né? não existe uma via de regra para essa questão, né? Cada um vai se comportar conforme for melhor para você e seu organismo, né? Sem dúvida. No bloco anterior, a gente falou sobre as consequências, né, Ranieri, da compulsão alimentar. Ganho de peso, com certeza está entre essas consequências e tem dados muito importantes com relação a isso, né? Até você trouxe aqui nos bastidores, conversando aqui comigo, né? Nos próximos anos, o número de pessoas com sobrepeso e obesidade vai aumentar muito e a compulsão alimentar é uma das consequências? Sem dúvida, o que acarreta a compulsão alimentar, o principal é a obesidade. E é sabido que tudo que acarreta após a obesidade também termina relacionando com essa questão do sobrepeso e da compulsão. Há quem diga, ou melhor dizendo, há registros que a obesidade ela acarreta mais 11 outras patologias. Nossa. Entre elas doenças crônicas como a hipertensão, a diabetes, a osteoporose, doenças relacionadas à parte respiratória, à parte gastrointestinal, né? E também um componente muito importante doenças também relacionadas aos aspectos emocionais. Sim. E aí leia-se a depressão e a ansiedade como uma das principais doenças que também abrange aí esse leque de 11 doenças. Tudo relacionado, então? Tudo relacionado à Ranieri? parte da obesidade. Poxa. Né? Então, essa comilança em demasiado, ela gera principalmente a obesidade. E esse registro que eu passei para você nos bastidores, né? Ele representa uma pesquisa realizada recentemente em que daqui a 20 anos a gente vai caminhar para uma condição em que quase metade da população brasileira se encontrará no quadro de obesidade ou sobrepeso. Né? Então, a gente são índices alarmantes, né? E que isso já configura aí muito desses componentes, muito desse caminho que estamos aí traçando pautado em cima desses transtornos alimentares. Por isso que é tão importante, né, gente, a gente trazer esse assunto aqui para Mulher Demais, debater, conversar com vocês, tirar dúvidas, né, para ver se a gente consegue mudar essa realidade. É uma projeção para os próximos 20 anos. Então, vamos torcer para que isso não aconteça, né? Ranieri, existe uma faixa etária ou um grupo, por exemplo, homens, mulheres, mais atingidos aí pela compulsão? Bem, de acordo até com o próprio estudos que correlacionam os transtornos da mente, implica na questão da predominância entre adolescentes, mulheres adolescentes e aí tem uma questão que é bem interessante quando diz respeito a crianças, né? Que a cada 5 crianças entre a faixa etária de 6 a 18 anos, uma se encontra em desorganização alimentar. Então, esses índices é o que, com certeza, já se projeta para essa outra realidade que a gente falou, né, dos próximos 20 anos. Né? Então, uma para 5 já é um índice alto. Muito alto, né? É importante também a gente falar sobre isso. A gente separou aqui umas telinhas de mitos e verdades sobre a compulsão alimentar. Tá prontinho aí? Coloca aí pra gente ver, né? É mito ou verdade, Ranieri? O transtorno alimentar, a compulsão alimentar, está na mente. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade, né? Existe uma ligação, e aí foi o que eu falei mais cedo, que para se configurar com um transtorno alimentar, ele tem que também ter esse componente emocional ligado com os comportamentos. Muito bem. Mais uma tela. Mito ou verdade? Coloca aí pra gente. Vamos ver. Pessoas com compulsão são sempre obesas. A gente acabou de falar
que a compulsão alimentar pode gerar um ganho excessivo de peso, sobrepeso, obesidade. Mas pessoas com compulsão alimentar são sempre obesas? Isso é mito ou verdade, Ranieri? Isso pode ser um mito, porque existe também a compulsão alimentar relacionada à anorexia, né, que é o oposto disso, né? São pessoas hipermagras e que têm essa questão da disfunção da imagem, né, e tudo que elas comem. Aliás, elas até evitam comer, buscando um corpo magro, e aí perdem a mão com isso e ficam até com aquele aspecto esquelético que a gente chama, né? Entendi. Vamos voltar aí para mais uma tela. Solta aí mais uma tela para a gente acompanhar. A atividade física ajuda a enfrentar a compulsão. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade, e não só na compulsão, como em outros aspectos. Eu sempre falo isso no consultório, falo isso aqui quando tenho oportunidade, que a atividade física é um aliado muito importante para qualquer tratamento relacionado a transtornos da mente. Sim, muito bem. Vamos aí mais uma tela. Mito ou verdade? Vamos ver. Bebidas alcoólicas podem piorar a situação. E aí, Ranieri? Com certeza podem piorar, não só pela questão do excesso em relação ao álcool, mas em algumas pessoas esse consumo com álcool ele pode ser substituído pelo alimento quando se busca essa saciedade, né? É comum a gente ver, por exemplo, em pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, eles substituírem o alimento que antes comiam em demasiado, e aí por uma questão física eles não conseguem comer tanto e eles recorrem ao álcool para ter essa sensação de saciedade. Um problema, e aí termina né? criando outros problemas, como por exemplo o alcoolismo e tudo que acarreta, né? Toda essa limitação social que acarreta o alcoolismo, né? A questão dos conflitos familiares, a questão da desorganização laboral, entre outros pontos importantes. Pois é, né? Um papo de quinta super completo, como você acompanhou. A gente falou sobre sinais e sintomas, diagnóstico, sobre mitos e verdades. Agora, Ranieri, vamos falar de tratamento, né? Qual é o momento de buscar ajuda? Se alguém está acompanhando aqui o nosso papo de quinta, se reconheceu em alguns desses sintomas, já tem esse desconforto, está atrapalhando a vida, né? De forma geral, porque atrapalha mesmo. Como é que funciona esse tratamento? Olha, ao observar um comportamento disfuncional, quando já requer algumas questões que atrapalham sua vida social, atrapalham a sua vida de um modo em geral, é importante já se procurar uma ajuda. Observar esse histórico em relação ao não controle dessa compulsão, que no caso aí é alimentar, que hoje a gente está falando, e buscar ajuda. E ajuda não só apenas com profissionais, né, que vai ter o auxílio da medicação, vai ter o auxílio também do terapeuta, mas o apoio familiar também será muito importante nesse período, ou nessa transformação de vida, né, porque às vezes as pessoas levam a vida toda para chegar no estado de obesidade por conta de uma compulsão alimentar e também levarão uma vida toda para uma transformação de vida, estar sempre vigilante em relação a esses costumes e esses comportamentos. E é isso, Bruno, assim, a missão que a gente tem como profissional da saúde mental é sempre trazer essas informações que propõem, com certeza, essa transformação de vida nas pessoas de modo rumo a uma qualidade de vida. É totalmente possível, é um transtorno totalmente tratável, né? E eu conheço pessoas que transformaram suas vidas e hoje vivem com bem-estar, fazem atividades físicas, não são mais reféns do alimento. Pois é, né? Quando a gente fala normalmente sobre alimentação saudável, rotina saudável, muitas vezes a gente pensa logo no aspecto físico, que não é errado, né? Mas é importante demais pensar na mente também, como a mente vai gerando outras consequências, a exemplo aí da compulsão alimentar. Vou deixar aqui o Instagram do psicólogo Ranieri Brito, @RanieriBrito, _psicólogo. Obrigada, viu, Ranieri, pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição sempre aqui do Mulher Demais. Tá certo, obrigada. Mais uma vez aí o Instagram, @RanieriBrito, _psicólogo. Até a próxima, viu, Ranieri? Até a próxima, Bruna. Beleza.